A chuva batia contra as vidraças imensas da sala, cada gota um murmúrio frio que ecoava o silêncio pesado dentro da mansão. Helena estava de pé no centro do tapete persa, um tapete cujas fibras ela conhecia de cor, cada nó, cada fio de seda que ela mesma se ajoelhara para limpar tantas e tantas vezes ao longo dos anos. Suas mãos, que um dia foram ásperas pelo trabalho na terra e depois se tornaram macias pelos cremes caros que Ricardo insistia que ela usasse, agora seguravam a alça gasta de uma única mala de viagem antiga. A mala era de um couro que já fora nobre, agora ressecado e rachado, um espelho fiel de como ela se sentia por dentro. O ar na sala estava denso, quase irrespirável, carregado com a eletricidade de um confronto que vinha se anunciando há meses, mas que só agora se materializava em sua forma mais brutal. Ricardo, seu marido por 35 anos, estava de pé perto da lareira de mármore. O fogo, que sempre fora uma fonte de conforto para Helena, hoje parecia uma boca faminta, zombando dela com suas chamas dançantes. Ele vestia um terno de grife, cortado sob medida, o tecido escuro e liso contrastando com a desordem de sua alma. Seu rosto, que Helena um dia amara por cada linha de expressão, era agora uma máscara de frieza calculada. Os olhos azuis, antes janelas para um futuro compartilhado, agora estavam fechados, opacos como pedras de gelo. Ao seu lado, um passo atrás, como uma sombra oportunista, estava Carla. 20 anos mais jovem, com a pele lisa e um brilho predatório nos olhos, sua simples presença ali era a profanação final de tudo que Helena considerava sagrado. No sofá de couro branco, afundado como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros, estava Fábio, seu filho. O menino para quem ela lera histórias, cujos joelhos ela soprara depois de cada tombo. O homem cujo sucesso ela aplaudira das sombras, sempre discreta, sempre um apoio silencioso. Agora ele desviava o olhar. Seus olhos, exatamente como os dela, castanhos e profundos, estavam fixos em um ponto qualquer do chão. Sua cumplicidade silenciosa, uma facada muito mais dolorosa do que qualquer palavra que Ricardo pudesse proferir. O silêncio dele gritava traição. Cada segundo que ele passava sem defendê-la era um prego a mais no caixão da vida que ela construíra. Então é isso? A voz de Helena saiu como um sussurro, frágil, mas tingido com a força de quem se recusa a quebrar completamente. Depois de 35 anos, é assim que termina? Ela olhou para as paredes daquela casa, para cada quadro que escolhera, para cada vaso de flores que arranjara naquela manhã. Uma rotina executada no piloto automático, mesmo quando o coração já pressentia o desastre. Tudo ali tinha seu toque, seu suor, sua alma. Ricardo soltou uma risada curta, um som oco e cruel que ricocheteou pelo mármore da sala. Termina? Não, Helena. Está recomeçando. Ele fez um gesto com a cabeça na direção de Carla, um gesto de posse, de exibição. Para mim. Eu cansei de viver no passado. Cansei dessa casa, desse seu jeito de dona de casa. Preciso de mais. A palavra mais pairou no ar, venenosa, implicando que ela, a mulher que lhe dera tudo, era agora o menos. Uma onda de tontura atingiu Helena. O passado. Ele chamava de passado os 35 anos em que ela acordara antes do sol para garantir que seu café estivesse na mesa, quente e do jeito que ele gostava. Chamava de passado as noites em que ela ficara acordada, cuidando de Fábio com febre, para que ele, Ricardo, pudesse dormir e estar descansado para suas reuniões importantes. Chamava de passado os jantares que ela organizara, as aparências que ela mantivera, o sorriso que ela forçara para seus sócios e clientes, criando a imagem de um homem de família estável e bem-sucedido. Tudo isso era o passado, do qual ele estava cansado. E os meus direitos? Ela argumentou, o desespero começando a corroer a fina camada de compostura que ainda lhe restava. Metade de tudo isso eu ajudei a construir? Sua voz ganhou um pouco de força, a força da injustiça. Ela não se referia apenas ao dinheiro. Ela se referia às paredes erguidas com sua paciência, aos negócios fechados sobre a base de tranquilidade que ela provia em casa. Foi Fábio quem respondeu, e o som da voz dele, sem o calor que ela conhecia, a despedaçou. Mãe, para. Ele não a olhou. As palavras foram ditas para o tapete. O pai colocou tudo no nome da empresa, e você assinou os papéis há anos. Você nunca se importou com isso, lembra? Dizia que confiava nele. Ele finalmente ergueu o rosto, e a frieza em seu olhar era de um estranho. Aquele não era seu menino. Era uma criação de Ricardo. A confiança.
A palavra a atingiu como um soco no estômago. Sim, ela confiara. Confiar não era o que uma esposa fazia? Não era o que uma parceira de vida fazia? Ela se lembrava do dia, uns 10 anos atrás, Ricardo chegando com uma pilha de papéis, o cheiro de tinta fresca e importância. Helena, querida, assine aqui. É só uma formalidade para proteger nosso patrimônio. Coisas da empresa. Ele sorrirá, dera um beijo em sua testa e ela assinara, sem ler, porque seu mundo era ele, e naquele mundo a palavra dele era lei. Agora, essa mesma confiança era usada como arma contra ela, e a mão que empunhava a arma era a de seu próprio filho. Ricardo se aproximou, e o cheiro do perfume caro dele, antes tão familiar, agora a sufocava. Um sorriso de escárnio brincava em seus lábios. Ele tirou de uma pasta de couro sobre a mesa um envelope pardo e o jogou sobre a madeira de lei polida. O som do papel deslizando sobre a mesa foi desproporcionalmente alto no silêncio que se seguiu. Eu não sou um monstro completo, disse ele, a voz escorrendo uma falsa magnanimidade que era mais insultuosa do que a crueldade aberta. Lembra daquele terreno baldio que comprei na Zona Oeste há uns 10 anos? Aquele lixão? É seu. A escritura está aí. Eu até já passei para o seu nome. Ele se inclinou, invadindo o espaço pessoal dela, e o tom de voz baixou para um veneno puro, um sussurro destinado a corroer qualquer fragmento de dignidade que ela ainda tivesse. Você não sempre gostou de brincar com a terra? Está aí, um presente. Ele fez uma pausa dramática, saboreando cada palavra. Vá lá e construa algo aí, se for capaz. A frase foi uma obra-prima de crueldade. Ele pegara o único refúgio dela, sua paixão pela jardinagem, o único lugar onde ela se sentia ela mesma, e o transformara em uma sentença. A brincadeira com a terra, como ele sempre chamara, com um desprezo velado, seu passatempo fútil. Agora, ele a estava condenando a isso, a viver na terra, literalmente. Ela podia sentir o olhar de Carla queimando em suas costas, um olhar de vitória e desprezo. Como se o golpe não fosse suficiente, Ricardo enfiou a mão no bolso do terno e tirou uma nota amassada de R$ 100. A nota estava gasta, suja, provavelmente o troco de algum café ou estacionamento. Ele a estendeu para ela, entre o polegar e o indicador, como se estivesse oferecendo um pedaço de lixo. Para o táxi, e um lanche. Não diga que eu não te dei nada. A humilhação foi total, avassaladora. 35 anos de dedicação, de amor, de vida, reduzidos a um terreno baldio e uma nota suja. As lágrimas, que ela segurara com uma força sobre-humana, finalmente venceram. Elas escorreram por seu rosto, quentes e salgadas, mas ela não fez nenhum som. Seu choro era silencioso, interno. Com a mão trêmula, ela pegou o envelope com a escritura. O papel era áspero, barato. Ela o segurou com força, o único pedaço de sua vida antiga que lhe restava, um pedaço amargo e indesejado. Ela ignorou a nota de R$ 100. Deixou ali, pendurada nos dedos de Ricardo, uma pequena bandeira de sua derrota, mas também de seu último ato de desafio. Ela não pegaria aquele dinheiro. Não daria a ele a satisfação. Seu último olhar foi para Fábio. Ela procurou em seus olhos um vestígio do menino que ela criara, uma faísca de remorso, de amor. Mas não encontrou nada. Apenas um vazio frio, um reflexo do homem que estava ao seu lado. Aquele olhar foi o que finalmente quebrou seu coração em 1 milhão de pedaços. Sem dizer mais uma palavra, sabendo que qualquer som que emitisse seria um som de derrota, Helena se virou. O movimento foi lento, pesado, como se estivesse se movendo debaixo d'água. Ela caminhou em direção à porta da frente, a mesma porta que ela atravessara como uma noiva jovem e cheia de sonhos, a mesma porta por onde saíra com Fábio nos braços pela primeira vez. Cada passo sobre o mármore polido era um adeus. O som da porta se fechando atrás dela foi um baque surdo. Final. Do lado de fora, a chuva fria a recebeu como um abraço gelado. As gotas batiam em seu rosto, misturando-se com suas lágrimas, e por um momento ela se sentiu grata por aquele disfarce. O mundo, antes tão cheio de cores e texturas, agora parecia cinza e desfocado. Ela estava sozinha, com uma mala velha, uma escritura inútil e um coração em ruínas, de pé na calçada da vida, que não era mais sua. O que ela ainda não sabia era que aquele final humilhante era, na verdade, o início de tudo. A terra que Ricardo lhe atirara como um insulto se tornaria a fundação de seu império.
Mas, naquele momento, sob a chuva impiedosa, tudo o que ela sentia era o frio cortante do abandono e o peso esmagador de um futuro que parecia um abismo. O táxi amarelo parou na esquina indicada pelo GPS, o motorista olhando para ela pelo retrovisor com uma expressão de pena e confusão. "É aqui mesmo, senhora? Não tem nada aí." A voz dele era gentil, mas suas palavras eram facas. Helena olhou pela janela embaçada pela chuva fina que agora caía. "Aqui mesmo", ela confirmou, a voz rouca. Entregou ao motorista uma das poucas notas que tinha na carteira, uma quantia que ela guardava para emergências, sem imaginar que a emergência seria a sua própria vida sendo implodida. Ao descer do carro, o cheiro a atingiu primeiro. Um odor azedo de lixo úmido, de matéria orgânica em decomposição, misturado com o cheiro metálico de ferrugem. A realidade era infinitamente mais brutal do que as palavras de Ricardo poderiam descrever. À sua frente, estendia-se um grande lote abandonado, um rasgo no tecido urbano do bairro. Uma cerca de arame farpado, em vários pontos rompida e pendendo como um esqueleto cansado, era a única demarcação entre o caos e a rua. O mato, alto e denso, quase na altura de um homem, balançava com o vento, escondendo os segredos sombrios do abandono. Ela viu pilhas de entulho de construção, sacos de lixo rasgados por animais, o esqueleto de um sofá, com as molas expostas como costelas, e a carcaça de uma geladeira enferrujada. Era uma paisagem de desolação, um cemitério de coisas que um dia foram úteis. E, segundo a escritura que amassava em sua mão, aquilo era seu. Sua propriedade. Sua herança de uma vida inteira de trabalho. A ironia era tão cruel que beirava o absurdo. Seus olhos varreram o terreno, procurando por qualquer coisa que pudesse ser um abrigo. E então ela viu. No canto mais afastado do lote, parcialmente obscurecido por uma árvore morta, havia um casebre em ruínas. Era pouco mais que um esqueleto de alvenaria. As paredes de tijolo aparente estavam manchadas de mofo, com grandes áreas onde o reboco caíra, revelando a estrutura pobre por baixo. O telhado de zinco estava parcialmente colapsado em um dos cantos, criando uma boca desdentada aberta para o céu cinzento. As janelas eram buracos negros e vazios, como os olhos de uma caveira. A porta de madeira, se é que um dia existiu, não estava mais lá. Aquilo não era uma casa. Era a memória de uma, e seria seu novo lar. Com a mala pesada em uma mão e a dignidade em frangalhos na outra, Helena encontrou uma abertura na cerca e entrou em seu reino. O mato molhado encharcou a barra de sua calça e seus sapatos. Cada passo era uma luta contra a vegetação e o terreno irregular. O barulho de algo se movendo rapidamente no meio do lixo a fez parar, o coração disparado. Um rato, provavelmente. Ou algo maior. Ela engoliu em seco e continuou, o medo uma presença física ao seu lado. Ao chegar ao casebre, a visão de perto era ainda mais desoladora. O chão era de terra batida e úmida. O interior cheirava a mofo, urina e podridão. Havia teias de aranha grossas como algodão nos cantos, e o lixo se acumulava também ali dentro. Mas era um teto. Ou parte de um. Era o único abrigo que o mundo lhe oferecia naquele momento. Ela colocou a mala em um canto que parecia um pouco mais seco e se permitiu, pela primeira vez desde que saíra da mansão, desabar. Não foi um choro alto, histérico. Foi um pranto silencioso, o corpo tremendo incontrolavelmente, os soluços presos na garganta. Ela se encolheu no chão frio, abraçando os próprios joelhos, e chorou. Chorou pela traição, pela humilhação, pelo filho que perdera, pela mulher que um dia fora. Chorou pela injustiça de dedicar uma vida a alguém e ser descartada como um objeto quebrado. O frio do chão subia por seu corpo, mas não era mais frio do que o gelo em seu coração. A primeira noite foi um pesadelo acordado. A escuridão dentro do casebre era total, absoluta. Do lado de fora, a cidade pulsava com uma vida da qual ela não fazia mais parte. Os sons eram estranhos, ameaçadores. O zumbido distante do trânsito, a sirene de uma ambulância, o latido de um cão. E os sons mais próximos, o farfalhar constante no mato, o chiado dos ratos, o pingo lento e torturante de uma goteira caindo em uma poça d'água dentro do próprio casebre. Cada som era um monstro na escuridão, e Helena permaneceu acordada, encolhida, rezando pelo amanhecer. E o sol veio. Um sol pálido, tímido, que se infiltrou pelas frestas do telhado quebrado. Com a luz, veio uma nova resolução. A autopiedade da noite deu lugar a uma raiva fria e silenciosa. Ela não morreria ali.
não daria a Ricardo esse prazer. Ela olhou para suas mãos macias e bem cuidadas. Eram mãos inúteis naquele novo mundo. Ela precisava de calos, precisava de força. Ela saiu do casebre e começou a fazer o impossível. Tentou arrancar um mato alto com as próprias mãos. A terra era dura, as raízes profundas. Em poucos minutos, suas unhas estavam quebradas e cheias de terra, seus dedos arranhados e sangrando. O esforço era fútil, esmagador. Era ela, uma mulher de 55 anos contra um terreno inteiro de abandono. A escala da tarefa era tão imensa que a vontade de desistir era quase insuportável. Foi então que a compaixão surgiu, na forma de um homem magro e curvado pelo tempo, que a observava de longe, do quintal da casa simples ao lado do terreno. Ele tinha a pele enrugada pelo sol, cabelos brancos e ralos, e um olhar que parecia carregar o peso e a sabedoria de décadas. Ele a viu lutar, sua figura frágil, uma mancha de coragem inútil, contra a imensidão verde e cinza. À tarde, quando Helena estava quase no limite de suas forças, sentada no chão, ofegante e coberta de terra, ele se aproximou. Mancava um pouco da perna esquerda, um andar cuidadoso de quem conhece a dor. Sem dizer uma palavra, ele estendeu a ela uma garrafa de plástico com água e um pão embrulhado em um guardanapo de pano. O pão era simples, caseiro, com manteiga. Naquele momento, pareceu a Helena o banquete mais luxuoso que ela já vira. "A senhora não vai conseguir assim", ele disse, a voz rouca e gentil, sem um pingo de julgamento. Ela apenas acenou com a cabeça, incapaz de falar, a garganta fechada pela emoção do gesto. Vendo a determinação teimosa em seus olhos marejados, ele apontou com o queixo para uma pequena garagem de zinco em sua propriedade. "Eu sou Antero. Fui mestre de obras a vida toda, agora estou aposentado." Ele fez uma pausa. "Tenho umas ferramentas velhas aí. Enxada, foice, carrinho de mão. Não uso mais. Se quiser, pode pegar emprestado. A terra não perdoa quem não tem as armas certas." As palavras dele, as armas certas, ressoaram em Helena. Ela não tinha armas. Fora enviada para uma guerra sem nenhuma. O gesto de seu Antero foi a primeira fagulha de esperança em meio à escuridão. Ele não ofereceu pena, nem um teto. Ele ofereceu algo muito mais valioso: as ferramentas para que ela pudesse começar a construir o seu. E, mais importante, ele ofereceu a dignidade do respeito, tratando-a não como uma coitada, mas como uma trabalhadora. Ela aceitou a água e o pão com um obrigada, que mal saiu. Comeu e bebeu com a fome de quem não se alimentava há uma eternidade, o gosto simples da comida a ancorando na realidade. Depois, com o corpo dolorido, mas a alma um pouco menos partida, ela caminhou até a garagem de seu Antero. Lá estavam elas, as ferramentas. A madeira dos cabos era gasta pelo uso, o metal manchado de ferrugem, mas para Helena pareciam tesouros. Uma enxada, uma foice, um carrinho de mão com um pneu murcho. Eram as suas armas. E com elas, ela começaria a sua guerra. Naquele dia, em meio ao lixo e à desolação, Helena entendeu que seu recomeço não seria construído com mármore e cristal, mas com ferro, madeira e o suor de seu próprio rosto. O dia seguinte começou antes mesmo que o sol tocasse o horizonte. Helena acordou com a dor em músculos que ela nem sabia que existiam. Cada centímetro de seu corpo protestava. Por um instante, deitada no chão duro e frio do casebre, a tentação de se entregar, de simplesmente deixar de existir, foi imensa. Mas então a imagem do rosto de Ricardo, seu sorriso de escárnio e o olhar vazio de Fábio invadiram sua mente. A raiva, uma brasa que ela não sabia que possuía, se acendeu. A raiva era um combustível mais poderoso que o desespero. Ela se levantou. Com a enxada emprestada de seu Antero na mão, ela parecia pequena e frágil contra a imensidão do matagal. A ferramenta era pesada, desajeitada. Seus primeiros golpes na terra foram fracos, ineficazes. Mas ela persistiu, golpe após golpe. O som metálico da lâmina atingindo o solo compacto era o ritmo de sua nova vida. Ela aprendeu a usar o peso do próprio corpo, a deixar a gravidade fazer parte do trabalho. O que começou como uma batalha desajeitada, lentamente se transformou em uma dança cansativa e brutal. O cheiro foi a primeira grande vitória. O odor azedo e podre do lixo acumulado, que parecia ter se infiltrado em sua pele, começou a dar lugar a outro perfume. O perfume da terra úmida e revolvida, um cheiro limpo, honesto e cheio de promessas. O cheiro do mato recém-cortado, verde e vibrante.
Pela primeira vez em muito tempo, Helena respirou fundo, não por necessidade, mas por prazer. Era o cheiro do recomeço. A textura de suas mãos mudou dia após dia. A pele macia, acostumada a luvas de seda para jardinagem e aos cremes mais caros do mercado, foi a primeira a protestar. Surgiram bolhas, que estouraram e arderam, e depois deram lugar a uma pele mais grossa, mais resistente. Os calos, que um dia foram um sinal de sua juventude pobre e que Ricardo fizera questão de apagar com tratamentos e manicures, estavam voltando. E Helena os acolheu como velhos amigos. Cada calo era uma medalha, um testemunho de sua sobrevivência. Ela sentia a vibração da enxada em suas palmas, a resistência teimosa das raízes mais profundas, o peso do entulho que ela removia, pedra por pedra, e jogava no carrinho de mão. O calor também mudou de significado. Não era mais o calor suave do aquecimento central da mansão ou o calor controlado do fogão de última geração, onde ela preparava pratos sofisticados. Era o calor escaldante do sol em suas costas, queimando sua nuca, fazendo o suor escorrer por seu rosto e arder em seus olhos. Era o ardor dos músculos exaustos no final de cada dia, um fogo interno que a lembrava de que estava viva e lutando. Ela aprendeu a prever a chuva pelo cheiro do ar e a procurar a sombra das poucas árvores sadias nas horas mais quentes. Seu corpo, antes um objeto a ser adornado, tornara-se uma ferramenta, um instrumento de trabalho. Primeiro, ela limpou uma pequena área ao redor do casebre, uma clareira no meio do caos. Seu antero de seu quintal observava em silêncio, às vezes acenando com a cabeça em aprovação. Ele a ensinou a afiar a lâmina da foice em uma pedra e a consertar o pneu do carrinho de mão. Não dava respostas, apenas indicações, permitindo que ela descobrisse sua própria força. Uma habilidade que Helena nem sabia possuir em tal profundidade começou a emergir. Sua brincadeira com a terra era, na verdade, um conhecimento intuitivo e profundo sobre design, drenagem e harmonia. Ela olhava para o entulho não como lixo, mas como matéria-prima. As pedras e restos de concreto que ela desenterrava foram limpos e usados para criar a base para um pequeno caminho, para que não precisasse mais andar na lama. Tijolos quebrados, que ela pacientemente limpava um a um, foram dispostos em um círculo, formando um canteiro elevado, protegido e fértil. Com os últimos reais que lhe restavam, ela não comprou comida pronta. Foi a uma pequena loja de produtos agrícolas no bairro vizinho e comprou sementes. Não de flores exóticas, mas de flores resistentes, daquelas que teimam em nascer nas frestas do asfalto. E sementes de hortaliças, couve, alface, tomate. Coisas que poderiam alimentá-la. Plantar aquelas minúsculas sementes na terra que ela mesma preparara foi um ato de fé. Ela as regava com a água que buscava na casa de seu antero, usando um balde velho e remendado. Os dias se transformaram em semanas. O pequeno círculo de terra limpa ao redor do casebre se expandiu. A pilha de lixo diminuiu, à medida que Helena separava o que podia ser queimado, o que podia ser enterrado e o que podia ser reutilizado. O casebre em si ainda era uma ruína, mas o entorno começava a ganhar a aparência de um projeto. Um jardim teimoso, nascendo no meio do lixo. O processo de fabricação do seu sustento era o próprio ato de recuperação da terra. Cada raiz que ela arrancava, cada pedra que removia, era um passo na construção de seu futuro. Ela aprendeu a fazer compostagem com os restos de mato e folhas, criando um solo rico e escuro que cheirava a vida. O som da natureza, antes abafado pelo barulho da cidade grande na sua vida antiga, agora era a trilha sonora de seus dias. O canto dos pássaros ao amanhecer, o zumbido das abelhas nas primeiras flores que ousaram nascer, o som do vento assobiando entre as folhas. Não havia fogão a lenha ainda, nem tachas de doce, nem queijos maturando. Seu produto, naquele momento, era a própria transformação. Era a promessa de que a beleza podia ser cultivada no lugar mais improvável. A textura de suas mãos calejadas, o cheiro da terra em suas roupas, o som de sua respiração ofegante sob o sol. Esses eram os ingredientes de sua primeira criação. A criação de um espaço, a criação de esperança. Ela ainda não vendia nada, mas já estava investindo tudo o que tinha. Seu tempo, sua dor, sua teimosia. E lentamente, muito lentamente, a terra começava a lhe pagar de volta, com os primeiros brotos verdes que romperam a superfície do solo escuro. Eram pequenos milagres verdes, e eram a prova de que ela estava no caminho certo. A progressão financeira não começou com um grande plano de negócios, mas com a necessidade mais básica e a observação mais simples.
As primeiras folhas de couve que Helena colheu de seu pequeno canteiro foram um marco. Ela as cozinhou em uma lata de metal sobre uma fogueira improvisada. O gosto era terroso, real. Era o sabor do seu próprio trabalho. Por semanas, ela se alimentou do que sua pequena horta produzia. Era pouco, mas era dela. A primeira venda aconteceu por acaso. Uma vizinha, Dona Elvira, uma senhora curiosa que sempre a espiava pela fresta da cortina, aproximou-se um dia, com o pretexto de lhe oferecer um copo de café. Seus olhos, no entanto, estavam fixos no pequeno jardim que florescia em meio ao que antes era um lixão. Era um contraste chocante. O casebre em ruínas e, ao lado dele, um canteiro vibrante, com flores coloridas e fileiras organizadas de hortaliças. Menina, como você fez isso? Perguntou Elvira, maravilhada. Meu canteiro lá na frente só dá mato e praga. Parece que tem dedo podre para a planta. Helena sorriu, um sorriso genuíno, o primeiro em muito tempo. É só dar um pouco de amor e atenção, Dona Elvira, e saber o que a terra precisa. A senhora olhou para as mãos de Helena, sujas de terra, as unhas curtas e desiguais. Eu não tenho mais costas para isso. Escuta, eu te dou R$ 50 se você for lá em casa e der um jeito naquele meu canteiro, só para eu ter umas flores bonitas para olhar. R$ 50. O valor era uma fortuna. Era mais do que ela tivera em seu bolso desde a expulsão. O coração de Helena disparou. Eu faço sim, senhora. Faço com muito gosto. Naquele mesmo dia, ela foi à casa de Dona Elvira. O trabalho era simples, mas ela o executou com a precisão de um artista. Revolveu a terra, tirou as pragas, usou um pouco de sua compostagem que levara em um saco. Desenhou um pequeno arranjo de flores que já existiam, mas estavam sufocadas. Ao final da tarde, o canteiro sem vida era um pequeno ponto de alegria na frente da casa simples. Dona Elvira, com os olhos brilhando, lhe entregou a nota de R$ 50. Você tem mãos de fada, menina, mãos de fada. Aquele dinheiro não foi gasto com luxos, foi investido. Helena comprou mais sementes, de variedades diferentes. Comprou um par de luvas de lona, para proteger as mãos dos espinhos e do trabalho mais pesado. E guardou o troco, R$ 23,50, em uma lata de metal vazia, escondida em um buraco na parede do casebre. Aquela lata se tornou seu banco, seu cofre, o símbolo de sua independência crescente. A reputação de Helena começou a se espalhar pela vizinhança, de boca em boca. Viu o jardim da Elvira? Foi a moça nova do terreno baldio que fez. Ela cobra baratinho e faz milagre. Suas pequenas hortas e jardins de baixo custo, que ela criava com materiais reciclados e um design surpreendentemente elegante, viraram seu cartão de visita. As pessoas não a chamavam mais de a coitada, mas de a jardineira. Começaram a pagá-la de formas diversas. Um vizinho lhe pagou com um saco de batatas e cebolas. Outro, um carpinteiro, consertou a porta de seu casebre em troca de uma horta de temperos. Ela acumulava não apenas dinheiro, mas recursos. Cada real economizado na lata era contado e recontado. Quando juntou os primeiros R$ 100, comprou telhas de segunda mão e, com a ajuda de seu antero, que lhe dava as instruções do seu quintal, aprendeu a remendar o buraco principal no telhado de seu casebre. A primeira noite em que dormiu sem goteiras foi uma vitória que nenhuma suíte de luxo poderia lhe proporcionar. Seu próprio terreno se tornou seu portfólio vivo, uma vitrine de seu talento. Onde antes havia uma montanha de lixo, agora havia uma área de compostagem organizada. Ela usou garrafas PET velhas para criar um sistema de irrigação por gotejamento. Construiu uma pequena horta vertical na parede mais sólida do casebre, usando canos de PVC que encontrou no entulho. O lugar, antes um símbolo de sua humilhação, estava se transformando em um protótipo de um jardim secreto e sustentável. As pessoas passavam na rua e diminuíam a velocidade para olhar, maravilhadas com a transformação. A grande virada veio com a dona de uma pequena pousada a algumas ruas dali. A mulher, chamada Lúcia, ouviu falar da mágica que Helena fazia com a terra. Lúcia tinha uma área externa grande, mas sem graça, que não atraía hóspedes. Ela procurou Helena, desconfiada, mas curiosa. Eu ouvi dizer que você é boa com plantas, disse Lúcia, medindo Helena de cima a baixo, a roupa simples, as mãos sujas. Eu entendo de terra, corrigiu Helena, com uma calma que ela não possuía meses antes. Ela caminhou pela área da pousada, os olhos analisando o sol, a sombra, o fluxo da água. Em vez de propor plantas caras e reformas estruturais, Helena apresentou um projeto baseado no que já estava ali.
Propôs reorganizar os canteiros, usar pedras do próprio local para criar caminhos, plantar vegetação nativa e resistente, que exigiria pouca água, e criar pequenos recantos com bancos feitos de madeira de demolição. Um projeto de luxo sustentável. Lúcia ficou impressionada com a visão e a inteligência do plano. Quanto você cobra por isso? Helena respirou fundo. Lembrou-se dos R$ 50 de Dona Elvira. Lembrou-se do valor irrisório que seu trabalho sempre tivera aos olhos de Ricardo. E pela primeira vez, colocou um preço justo em seu talento. Ela pediu um valor que a assustou, mas que era justo pelo tamanho do trabalho. Lúcia, após um momento de hesitação, concordou. O pagamento daquele primeiro grande contrato foi o divisor de águas. Com o dinheiro, Helena finalmente comprou um jogo de ferramentas novas, só suas. Contratou 2 rapazes da vizinhança para ajudá-la com o trabalho mais pesado de remover entulho e preparar a terra na pousada. E, o mais importante, pegou uma parte do dinheiro e foi até o centro da cidade. Com a ajuda de um contador popular, ela deu entrada na regularização de seu negócio. Escolheu o nome com cuidado, um nome que contava sua história. Éden Recomeços, Paisagismo e Design Sustentável. Ao assinar os papéis, seu primeiro documento oficial como dona de seu próprio destino, suas mãos tremeram. Não eram mais as mãos de uma dona de casa, assinando papéis que não entendia. Eram as mãos calejadas de uma empresária, assinando a escritura de sua nova vida. A lata de dinheiro em seu casebre continuava a encher, moeda por moeda, nota por nota. Cada uma delas era um tijolo na reconstrução de sua dignidade. Passou-se quase um ano desde o dia da expulsão. Um ano de trabalho ininterrupto, de sol a sol. A vida de Helena havia encontrado um novo ritmo, ditado pelas estações e pela necessidade da terra. Seu corpo estava mais magro, mais forte, a pele do rosto curtida pelo sol, mas seus olhos tinham um brilho que não existia antes, um brilho de propósito. O casebre, embora ainda humilde, era agora um lar. As paredes internas estavam caiadas de branco, o chão de terra batida fora coberto por esteiras baratas, e o buraco no teto era apenas uma lembrança. Do lado de fora, o que era um lixão se transformara em um labirinto de canteiros produtivos e caminhos de pedra, um oásis de verde em meio à negligência urbana. Ricardo, por outro lado, continuava sua vida de excessos e aparências. Naquele dia, ele dirigia seu sedã de luxo pela Zona Oeste, uma parte da cidade que ele normalmente evitava, mas um novo empreendimento imobiliário o forçara a avaliar a área. A curiosidade, uma serpente venenosa, o picou. Onde estaria Helena? O que teria acontecido com ela? Ele imaginou-a morando de favor na casa de alguma parente distante, ou talvez em um abrigo, derrotada e arrependida. A ideia de ir até o terreno que lhe dera como uma piada cruel pareceu-lhe um entretenimento sádico. Queria ver com os próprios olhos o fracasso dela. Ele desviou de sua rota e seguiu o endereço que ainda lembrava de cabeça. Ao virar na rua poeirenta, quase passou direto. Teve que frear bruscamente. O lugar estava irreconhecível. A cerca de arame farpado fora remendada e, em vários pontos, estava coberta por trepadeiras floridas. O mato alto dera lugar a uma organização surpreendente de hortas, pequenos pomares e jardins. E o casebre ainda estava lá, mas parecia outro. As paredes tinham sido limpas, uma pequena varanda com cobertura de sapê fora improvisada na frente, e das janelas, antes vazias, pendiam pequenos vasos com gerânios vermelhos. E então ele a viu. Helena estava de joelhos na terra, no meio de um canteiro de tomates, o corpo curvado em um gesto de cuidado, amarrando os galhos mais pesados em estacas de bambu. Ela usava roupas simples, manchadas de barro, e um chapéu de palha de abas largas. Estava suja, suada. A antítese da mulher impecável que ele um dia exibira em festas e jantares. E, por algum motivo que ele não conseguiu entender, aquilo o enfureceu. A paz que emanava dela, a dignidade em sua labuta, era um insulto. Ele estacionou o carro de luxo na frente do lote, o veículo um contraste obsceno com a simplicidade do lugar. Desceu, batendo a porta com mais força do que o necessário, e se apoiou na cerca, o terno caro e os sapatos italianos brilhantes parecendo ridículos naquele cenário. Um sorriso de desprezo se formou em seu rosto. Olha só, a jardineira em seu habitat natural. Ele zombou, a voz alta, carregada de sarcasmo, para garantir que ela e qualquer vizinho que estivesse por perto ouvisse. Helena ouviu a voz e seu corpo inteiro enrijeceu. Era uma voz que ela pensara que nunca mais ouviria fora de seus pesadelos.
Lentamente, ela se levantou. Virou-se para encará-lo, sem pressa. Limpou o suor da testa com as costas da mão suja de terra, um gesto lento e deliberado. Não havia vergonha em seu olhar, não havia medo, apenas um cansaço digno e uma frieza que o pegou de surpresa. Ele esperava lágrimas, súplicas, talvez até raiva. O silêncio dela o desarmou, e isso o irritou ainda mais. Ele precisava vê-la quebrar. Não acredito que você ainda está brincando na lama, Helena. Achei que o bom senso já teria batido a porta e você teria procurado um parente para te acolher. Ela permaneceu em silêncio, apenas o encarando. Seus olhos pareciam ver através dele, através da fachada de sucesso e arrogância, e enxergar o homem pequeno e inseguro que ele era. Frustrado com a falta de reação, ele riu, um som forçado e desagradável que ecoou no silêncio da rua. Isso é patético, ele cuspiu as palavras. Você chama essa sua mendicância de trabalho? Juntando lixo e plantando mato? Ele gesticulou com desdém para os canteiros vibrantes ao redor dela. Eu te dei a chance de sumir com dignidade, mas você preferiu se humilhar, rastejando na terra como um animal. Isso não é um jardim, Helena, é um improviso de pobreza, uma favela particular. Cada palavra foi uma bala, calculada para ferir, para esmagar o espírito que ela tão arduamente reconstruíra. Ele queria que ela chorasse, que se sentisse pequena, que se lembrasse de que ele era o poderoso e ela, o nada. Mas algo inesperado aconteceu. Dentro de Helena, a dor da humilhação não se transformou em desespero, mas em aço. Aquele desprezo todo, aquela crueldade gratuita, em vez de diminuí-la, a validou. Mostrou que ela estava no caminho certo, um caminho que ele jamais conseguiria entender. A humilhação se transformou em combustível puro. Ela o encarou por mais um longo momento, e um leve, quase imperceptível sorriso tocou seus lábios. Um sorriso que não alcançou os olhos. Era um sorriso de conhecimento, de quem vê o futuro. Ele nunca tinha visto aquele olhar frio e determinado nela antes. Era o olhar de uma estranha, de uma guerreira. Sem obter a reação de vítima que tanto desejava, Ricardo sentiu-se um idiota. Sua tentativa de humilhação falhara miseravelmente. Ele bufou, um som de pura frustração, deu as costas e entrou em seu carro de luxo. Acelerou bruscamente, o motor roncando em protesto, e partiu, deixando uma nuvem de poeira e fumaça para trás, como um animal ferido marcando território em retirada. Helena ficou parada, observando o carro desaparecer na esquina. A poeira baixou lentamente, cobrindo as folhas verdes de seus tomateiros com uma fina camada de sujeira. Ela olhou para a poeira, depois para suas mãos calejadas. Ele viera para humilhá-la, mas tudo o que conseguiu foi fortalecer sua determinação. Ali, em pé em sua terra, coberta de barro e suor, Helena fez uma promessa silenciosa a si mesma. Ela não iria apenas sobreviver, ela iria prosperar. Ela construiria, naquele pedaço de chão desprezado, um império. E um dia ele veria. Ah, ele veria. 5 anos se passaram. 5 anos de um trabalho que começou antes do amanhecer e terminou muito depois do pôr do sol. A Éden Recomeços deixou de ser um segredo de bairro para se tornar um fenômeno. O nome de Helena era sussurrado em círculos de arquitetos, paisagistas e, eventualmente, entre os ricos e famosos da cidade, aqueles que estavam cansados da arquitetura fria, impessoal e ostensiva que Ricardo e outros como ele representavam. O talento de Helena era criar luxo a partir da simplicidade, da sustentabilidade e da alma. Ela não construía apenas jardins, ela criava santuários. O terreno baldio, aquele símbolo de sua humilhação, tornou-se seu projeto piloto e sua obra-prima. Com os lucros crescentes de seus projetos externos, ela começou a investir em sua própria terra. Obteve empréstimos, não com base em um sobrenome poderoso, mas com base em um plano de negócio sólido e um portfólio de sucessos. Onde havia um casebre em ruínas, ela ergueu a primeira casa modelo, e depois outra e outra. O que nasceu ali não foi um conjunto habitacional padrão, foi o Condomínio Boutique Vilas do Éden, um conjunto de apenas 5 casas de alto padrão, mas um padrão diferente de luxo. Cada casa tinha um design único, projetado por Helena em parceria com um jovem arquiteto que acreditou em sua visão. Eram estruturas que se integravam à natureza, com uso massivo de madeira de demolição, vidro, pedra e sistemas de captação de água da chuva e energia solar.
Cada casa era abraçada por um jardim privativo, um Éden particular que se conectava a uma área comum de tirar o fôlego. O lugar se tornou uma matéria de capa nas principais revistas de arquitetura e design do país. A mulher que transformou um lixão em paraíso, dizia uma manchete. A cidade inteira estava chocada e maravilhada com a transformação. Helena, a ex-dona de casa, era agora a CEO e proprietária de uma das empresas de design sustentável mais inovadoras e prósperas do estado. Ela não morava mais no casebre, morava na casa principal do Vilas do Éden, a maior e mais bonita, o coração de seu império verde. Enquanto isso, o mundo de Ricardo desmoronava. Sua arrogância foi sua ruína. Ele se recusou a se adaptar às novas tendências sustentáveis, chamando-as de modinha de ecologista. Continuou a fazer apostas arriscadas e super alavancadas no mercado imobiliário, construindo gigantes de concreto que ninguém mais queria. Um escândalo de corrupção e uso de material de segunda categoria em um de seus prédios mais caros foi a pá de cal final. A empresa faliu de forma espetacular. Carla, a esposa troféu, não estava interessada em ser o troféu de um falido. Ela o deixou, levando o que conseguiu salvar do naufrágio. E Fábio, o filho, que ocupava um cargo de diretor criado pelo pai, estava desempregado, afundado em dívidas e, pior, em vergonha. O desfecho, a colisão final desses dois mundos, aconteceu em uma manhã ensolarada de primavera. Helena estava na entrada do Vilas do Éden, supervisionando pessoalmente o plantio de uma fileira de lavandas ao longo do portão de entrada. Ela usava um macacão de linho, prático, mas elegante, e suas mãos, embora ainda fortes, agora recebiam o cuidado que mereciam. Um homem se aproximou do portão, a pé. Suas costas estavam curvadas, seus passos eram lentos, hesitantes. Ele estava mais magro, envelhecido, e vestia roupas gastas, que um dia talvez tivessem sido de boa qualidade. Era Ricardo. Ele parou diante do portão de madeira e ferro trabalhado, que se abria para a alameda principal do condomínio. Seu olhar estava perdido, vagando pela beleza inacreditável do lugar. Ele via as casas perfeitamente integradas à paisagem, ouvia o som de uma pequena cascata artificial, sentia o perfume das flores. E ele sabia, com uma clareza esmagadora, que estava de pé sobre a terra que ele mesmo atirara a ela como um osso para um cão. A justiça poética da cena era tão avassaladora que ele mal conseguia respirar. Helena o viu e seu coração não disparou. Não houve raiva nem triunfo, apenas uma calma profunda. A calma de quem venceu a guerra e encontrou a paz. Ela fez um sinal para o segurança e caminhou até o portão. Helena? Ele começou, a voz fraca, quebrada. O nome dela soou estranho em sua boca, despojado da arrogância de antes. Eu vi o que você fez. É incrível. Ele hesitou, a vergonha e o desespero lutando uma batalha em seu rosto enrugado. Eu perdi tudo. A empresa, a casa, tudo. A Carla me deixou. O Fábio, ele também não está bem. Mora de favor com um amigo. Ele finalmente a encarou, e em seus olhos azuis, antes tão frios, agora havia a súplica de um mendigo. Eu sei que não tenho direito, nenhum direito, mas eu preciso de ajuda, um emprego, qualquer coisa. Faço o que for, um lugar para ficar, só por um tempo. Helena o observou por um longo momento, em silêncio. Ela se lembrou do homem zombando dela na lama. Lembrou-se da nota de R$ 100 estendida como uma esmola humilhante. Lembrou-se da crueldade em sua voz ao dizer: construa algo aí, se for capaz. Ela olhou para além dele, para a obra de sua vida, o paraíso construído com suor, lágrimas e a terra que ele tanto desprezou. Então, ela falou, a voz suave, mas com o peso do aço forjado no fogo da adversidade. Eu não tenho um emprego para você aqui, Ricardo. Ele murchou, o último pingo de esperança parecendo abandoná-lo. Mas, ela continuou, e ele ergueu o olhar novamente. Posso lhe dar um conselho. O mesmo que você me deu, anos atrás. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas próximas palavras assentar, cada segundo uma eternidade. Encontre um terreno baldio e construa algo. Sem esperar por uma resposta, Helena se virou e voltou para dentro de seu império. O portão, acionado por controle remoto, começou a se fechar suavemente, um movimento silencioso e inexorável. Ricardo ficou do lado de fora, olhando através das grades que se fechavam, um estranho diante do paraíso que ele, sem saber, a forçara a criar.
O clique suave do portão se travando foi o ponto final em sua antiga vida e o som do triunfo definitivo do recomeço de Helena. Ela não olhou para trás. O passado finalmente estava onde deveria estar, do lado de fora.